Então, você sabe como são feitos os medicamentos? Ao contrário do que muita gente imagina, há uma série de procedimentos que devem ser feitos antes mesmo do remédio, digamos, nascer. Antes de tudo, os cientistas identificam os prováveis princípios ativos para descobrir qual substância tem potencial para se tornar um remédio. E como fazer isso? Bom, geralmente são seguidos dois caminhos: a pesquisa de produtos naturais e o planejamento racional de fármacos. No caso da pesquisa de produtos naturais, o cientista pode encontrar a substância em plantas, fungos, minerais e em animais, como no caso do soro antiofídico. A partir dessas possíveis descobertas, o potencial princípio ativo é isolado para testes. Assim, é possível descobrir se aquele chazinho para dor de estômago que sua avó sempre te dá pode virar um medicamento. O outro meio é pelo planejamento racional de fármacos. Esse método desenha moléculas baseadas na forma como queremos que elas atuem em nosso corpo. Por exemplo, sabemos que no nosso cérebro existe um determinado receptor que, quando ativado, causa sono. Como conhecemos sua estrutura, podemos desenhar moléculas capazes de se ligar nesse receptor e ativá-lo. Após todo esse processo, é necessário realizar testes para ver se esses candidatos a medicamentos irão nos fazer bem mesmo. Geralmente, os primeiros testes são feitos in vitro, ou seja, usando tubos ou placas, com tecidos, células ou partes delas. Por exemplo, a substância desenhada que causa sono precisa agora ser colocada junto com esse receptor para ver se de fato consegue ativá-lo. Se a substância tiver efeitos positivos nesses primeiros testes, ela passa a ser testada em vivo, ou seja, em animais. Os primeiros estudos em animais geralmente fazem uma avaliação inicial para ver se a substância é tóxica. Caso ela não seja, são iniciados testes para avaliar se ela funciona em animais doentes. Geralmente são usados ratos ou camundongos, mas modelos mais novos usam inclusive peixes. Se ela se mostrar eficaz nos animais, é iniciada a fase de testes que avaliará seus efeitos agudos e crônicos, dose letal e o efeito na gestação. Também na fase pré-clínica, é preciso investigar como essas substâncias agem, pois elas podem ter outras ações além das que foram projetadas. Já em substâncias de origem natural, é importante conhecer a fundo o mecanismo de ação antes de serem aplicados em seres humanos. Se a substância for aprovada por todas as fases dos estudos pré-clínicos, ela então pode começar a ser testada em humanos. São os chamados estudos clínicos. Mesmo sendo aprovada em todos os testes pré-clínicos, não existe garantia que ela vá ter efeitos em humanos. O desenvolvimento de novos fármacos funciona como um funil. A cada 10.000 moléculas que iniciam os testes pré-clínicos, somente 250 chegam para testes clínicos e destas, somente uma é aprovada como medicamento.